Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos hoje à segunda parte do nosso vídeo sobre exoprojeções. O primeiro vídeo foi muito legal e agora então vamos ao segundo vídeo com outras pessoas falando um pouco de suas experiências. Sem muitas delongas, depois da vinheta, vamos para os relatos de exoprojeção. Vamos começar então pelo relato de um amigo aqui de Porto Alegre, gaúcho como eu, o Fábio Antonelli, que ele é um nutricionista e estudioso do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que nos brinda com o seu relato sobre exoprojeção. Vamos lá então. Fala galera, como é que estão? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Fábio Antonelli e eu tô aqui para fazer um relato de uma exoprojeção que eu tive no dia 27 de janeiro de 2020 agora. Uma experiência muito legal que foi patrocinada. Eu fiquei lúcido, fora do corpo, e eu já estava no espaço. Eu estava semelhante dentro de uma... Era semelhante a uma nave espacial, só que ela era bem pequenininha assim. E tinha uma voz que conversava comigo que vinha de tipo um alto-falante, que era um amparador. E o amparador a todo momento ele me dava dicas, falava para eu aproveitar aquela experiência, para eu explorar, para eu deixar a minha mente fluir, para mim não racionalizar de uma forma tão intensa e tá seguindo meus instintos e aprendendo com tudo aquilo. E então nessa pequena nave eu estava perto de Netuno, lá perto, quase no final, né, da nossa Via Láctea, e eu estava bem na frente assim do planeta. Conseguia ver ele bem grande, bem azulado, era muito bonito. Eu sou um cara que sou fã de astronomia desde muito pequeno, então sempre estudei com muita intensidade, né, os planetas, as estrelas, sempre gostei muito dessa parte. Então pensa em alguém que ficou muito feliz. Então, com essa navezinha, eu fui voltando, né? De pouco em pouco, pelo espaço. Até que eu cheguei em Saturno. Aí eu vi lá o Saturno chegando, né? A nave ela viajava muito rápido. Eu, em pouco tempo, chegava assim nos destinos, né? Que eu mentalizava. E aquela voz saindo do aparelho, eu percebia dessa forma, né, na rememoração, provavelmente dizia, né, que era só eu pensar que a nave ia ir. Então, eu cheguei lá em Saturno e foi muito incrível. Eu sou muito apaixonado por aquele planeta, né, com os anéis de detritos e tudo mais. Então, eu levei a nave próximo a esses detritos no planeta e com um braço mecânico que saía da nave, eu ia conseguindo pegar assim alguns pedacinhos de rocha que tinham naqueles detritos. E eu ia botando assim por cima da nave e caía ali naquele espaço que eu estava. E então eu conseguia ver, eu peguei alguns cristais que estavam ali, não era rocha. Tinha alguns cristais azuis, bem azul índigo, bem bonito. Tinha uns cristais mais vermelhos, foi bem legal. Aí depois eu fui para próximo de Júpiter e suas luas, e acabei indo com a nave em algumas luas de Júpiter, vendo como é que era, vendo como é que era a rocha. Então eu conseguia ver se era parecido com a Lua, com o que eu conheço, né, da Lua ou não, como é que funcionava e tudo mais. Foi muito legal a experiência. Aí depois disso eu vim vindo, né, retrogradamente até chegar na Terra, passando por todos os planetas. Passei até por Marte também, foi bem legal. E eu conseguia ver com muita nitidez, com muita perfeição, assim, a lucidez ela estava bem legal, uns 60% de lucidez mais ou menos.
e eu conseguia vendo assim os planetas com suas definições. Era muito incrível, era muito bonito. E aí um momento, né, o amparador ele começou a falar que estava na hora da gente voltar para o planeta Terra. E aí a nave foi voltando, a gente foi entrando, né, pela Terra. Aí eu comecei a ver os continentes, aí fui entrando aqui no Brasil, fui entrando aqui na minha cidade, fui entrando no meu estado, tudo via devagarinho assim, via voltando, sabe? Até que de repente eu acordei e abri os olhos no meu corpo. E aí com toda essa rememoração. Então já virei pro lado e comecei a anotar toda a experiência. E uma curiosidade, em outro momento no futuro, eu tive uma experiência com cristais, que eu estava mostrando alguns cristais para algumas concierges na minha casa. E então, aqueles mesmos cristais que eu tinha pego lá no espaço, lá perto de Saturno, no cinturão de Saturno, eu mostrei aqueles cristais para as concierges. Os cristais ainda estavam comigo no extrafísico, assim como alguns outros cristais. Então foi muito interessante quando eu tive essa experiência, que eu consegui, né, mais uma comprovação que de fato aquela experiência foi muito legal, foi incrível. Então obrigado, gente, valeu. E para não parecermos um tanto quanto machistas, vamos a um relato de uma mulher, claro. A Cristiane participa do nosso grupo Aventuras Além do Corpo há muitos e muitos anos e sempre teve grandes diálogos com nós. E é uma honra tê-la aqui conosco contando um dos seus relatos sobre exoprojeção. Divirtam-se! Olá a todos. Bom, eu vim aqui também compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação à projeção astral, no que refere à projeção fora do plano terrestre, né? Eu posso dizer, assim, que essa minha experiência, ela teve um caráter muito mais lúdico para mim do que propriamente técnico. Por que que eu falo isso? Porque não foi intencional. Eu não apliquei nenhuma técnica e não estava nem com o objetivo de praticar a projeção astral naquele dia. Normalmente eu tenho grande dificuldade de rememorar ou até mesmo de executar a parte inicial do desdobramento do corpo físico, né, do desacoplamento do corpo físico. Então, eu costumo lembrar ou costumo cair na consciência da minha projeção quando eu já estou projetada. Geralmente eu tenho auxílio do meu mentor, né, ou do meu guia, cada um chama de um jeito. Mas a minha experiência foi a seguinte: eu lembro que eu me sentia assim, embalada. Sabe quando você tá no colo de uma pessoa, da sua mãe, assim? Quando você pega uma criança, eu sentia como se eu estivesse no colo de alguém que eu não via, mas mentalmente eu tinha uma grande afinidade. Só que eu estava levemente sonolenta. Lembro que eu abri os olhos e, num repente, eu vi muitas estrelas, mas muitas estrelas. A minha vista não tinha um horizonte, era um lugar muito estrelado. E na hora me deu um medo, assim, porque eu já percebi onde eu estava. Mas foi um medo muito rápido, porque mentalmente, esse meu mentor, né, me acalmou. E eu senti uma energia tão boa, uma sensação tão incrível de felicidade. Até me emociono aqui para contar assim, porque eu senti como se a minha mente abrisse, sabe? A sensação que eu tive era de que
tudo o que a gente vive é besteira. Sabe, assim, eu acho que a projeção, essa projeção em si, me foi presenteada como forma de abrir mesmo a minha mente, né? Porque a gente fica muito focado no dia a dia. E eu tive uma sensação tão incrível de liberdade, sabe? Era como se eu não fosse o que eu conheço hoje, né? Era como se eu fizesse parte de algo maior e que tudo que a gente vive aqui é muito simplório. Isso tudo em forma de emoção e sensação naquele lugar. Eu não conseguia ver limite, por exemplo, era como se eu já estivesse naquele lugar, né, no espaço. E eu comecei a sentir uma emoção tão boa e eu comecei a me sentir feliz. É uma felicidade incrível, porque era como se eu tivesse me libertado de alguma coisa. A sensação que eu tive era assim, física, né? Que eu tive, não era que a gente tá assim no ar, igual agora, movimentando. É como se eu tivesse, sabe quando você tá mergulhada na água? Você não vê o horizonte, você vê as coisas ali na água, não tem uma linha definida de horizonte, mas você sente que seu movimento é diferente por estar imerso na água. Eu sentia isso, só que meu movimento era diferente, não igual o peso da água, mas eu sentia como se eu tivesse misturada naquilo, mas a sensação era de que algo me encostava, né? E aí eu lembro que meu corpo começou a acordar, mas eu não queria voltar, porque eu tava muito feliz ali. Era muito lindo de ver aquilo. E eu tinha que voltar. Aí o que que eu fiz? Eu fiquei próximo do meu corpo físico, porém mentalmente eu continuei onde eu estava, lá no astral, no espaço. Porque aquela sensação era muito boa. E aí eu não mexia nem o corpo, porque eu queria prolongar ao máximo aquela sensação para mim. E eu consegui fazer isso e tive orientação e ajuda, porque mentalmente eu estava conectada ao meu mentor e ele estava ali me ajudando. E eu falava para ele, eu não quero que isso acabe. E ele me ajudou a ficar nesse momento de próximo ao corpo, ao mesmo tempo mentalmente lá no espaço. Então, assim, eu sentia aquela energia, mas sabia que uma hora eu ia ter que voltar totalmente, porque eu já estava aqui, mas mentalmente lá. Isso se prorrogou de uma tal maneira que eu comecei a sentir um calor no meu peito. Essa região minha toda ficou aquecida. E aí, como foi aquecendo, 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 eu fui voltando no corpo, mas com uma felicidade incrível. Eu acordei muito feliz, muito feliz. Mas para mim não foi técnico, né? Eu acho que foi um presente que eu tive até mesmo para poder me desvencilhar, sabe, de muita coisa da terra mesmo, porque eu precisava disso e eu me senti incrível. E foi a noite mais incrível e a experiência mais incrível que eu tive. Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Tchau! Para fecharmos com chave de ouro, trago para vocês o relato de exoprojeção do professor Vasco Vasconcelos. O professor Vasco Vasconcelos é um grande nome no estudo da projeção da consciência. Conheceu Chico Xavier, trabalhou junto com Valdo Vieira, ajudou na criação do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, na feição do livro Projeciologia, do Valdo Vieira.
Escreveu diversos livros, tem um instituto de parapsicologia, Vasco Vasconcelos, muito interessante, realiza um trabalho muito legal. E eu já falei de alguns livros dele aqui neste canal. E agora, o professor Vasco Vasconcelos nos brinda com esse seu relato. Infelizmente, o professor Vasco Vasconcelos não pôde gravar este vídeo com a sua própria voz, porque o professor Vasco Vasconcelos ele não tem muita intimidade com as tecnologias modernas de hoje. Então, ele pediu para o Manuel, que realmente faz um trabalho fantástico sempre divulgando os vídeos do Vasco Vasconcelos. Vocês podem ver o canal do Manuel, aonde ele sempre relata os causos do Vasco Vasconcelos. E então o Manuel, de muito bom grado, gravou para nós, com a sua voz, este relato do Vasco Vasconcelos. Então vamos, sem delongas, ao relato do professor Vasco Vasconcelos. Olá, amigos. Vou narrar para vocês o relato de uma exoprojeção do projetor consciente Vasco Vasconcelos. Trata-se de um texto que se encontra no seu livro Experimentos Fora do Corpo, que tem o título de Na Via Láctea. Então vamos ao relato. Recolhi-me ao leito às 20h30. Meu corpo físico logo adormeceu. Minha consciência não registrou momentos de lucidez até as 3h da madrugada do dia seguinte. Uma vontade imensa foi se apossando em mim, à medida que o tempo avançava, sugerindo que me projetasse e deixasse acontecer o que haveria de vir. Após os exercícios de ativação dos centros energéticos, lancei-me projetado de corpo mental em direção ao espaço, mais precisamente para a Via Láctea. Ao aproximar-me do centro que compõe aquele aglomerado de estrelas, fui diminuindo a velocidade até ficar praticamente parado em cima daquele corpo cósmico. Observei que próximo ao centro da espiral, a distância entre corpos celestes seria bem menor em relação à parte exterior. Em seguida, senti que uma gigantesca força atraía as estrelas em direção ao núcleo da Via Láctea, sendo que nada que se encontrava pelas imediações viria a se livrar da aglutinação cósmica estabelecida. Observei atentamente esses detalhes e regressei à terra, vindo para a frente de um pé de erva cidreira que existe no quintal de meu serviço. A constituição do vegetal imediatamente foi mostrada pela transparência da planta que eu observava. As substâncias necessárias ao desenvolvimento e sobrevivência dela subiam pelo caule até virem atingir as folhas, mantendo a planta em crescimento contínuo. Em uma nota, o autor nos relata que, nessa época, a teoria dos buracos negros, defendidos por Stephen Hawking, não era conhecida do grande público. Então, pessoal, foi um trabalho que eu realmente fiquei muito feliz em fazer, poder contar aí com os amigos que se dispuseram a me enviar esses relatos, e eu fiz então essa edição, trazendo para vocês esse trabalho com muito carinho, com muita alegria. Eu espero realmente que tenham gostado muito deste trabalho. Pretendo fazer outras vezes nesse tipo de trabalho. Também quero trazer para vocês ainda lives com esses amigos. Então, para isso, eu peço que vocês ajudem o canal, dando seu joinha, inscrevendo-se, clicando aí no sininho, que vocês vão estar por dentro das notícias sempre do que está saindo aí no canal. Se puderem também, divulguem para outras pessoas este canal, para nos ajudar a crescer e poder trazer cada vez mais conteúdo de qualidade espiritual. Paz profunda, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.